Claro que essa demora em definição do treinador ou da chegada do mesmo atrapalha, mas acho que dentro de campo nós jogadores que temos que resolver essa parada e não deixar o extra-campo afetar a gente. Você acha então que o Fluminense não sai atrás em função desses problemas? Não, acho que não. Dentro de campo, com Endos, com tudo, como vem sendo nos últimos dias, é um novo campeonato, o campeonato que o Fluminense é o atual campeão, então a gente tem que, de maneira alguma, pensar que a gente entra em desvantagem. É um campeonato brasileiro diferente esse ano, porque nós tivemos aí esse desastre da Libertadores, né? Várias equipes fortes do Campeonato Brasileiro foram eliminadas mais cedo e vão entrar com a força máxima, ao contrário do que vem acontecendo nos outros anos, né, Rafael? O Fluminense ano passado aproveitou esse início de campeonato para abrir uma boa margem. Como é que vai ser a dinâmica desse Campeonato Brasileiro agora com todo mundo aí, ou quase todo mundo entrando com força máxima desde a primeira rodada? E contando com o retorno de grandes atletas, as equipes se fortaleceram cada vez mais. O Campeonato Brasileiro é um campeonato mais disputado do mundo, é um campeonato longo, que a gente vai sofrer com lesões, com cartões, com tudo. Então o elenco hoje do Fluminense é bem qualificado em quase todas as posições, e isso nos credencia e nos dá a chance de sonhar com o título. Rafael, você tem experiência no futebol, já em outros clubes, em competições internacionais. O Fluminense vai jogar dia 22, ou seja, desde a partida contra o Libertad, na eliminação da Libertadores, com um intervalo de 2 semanas e meia. Não tem nenhum amistoso, nada nesse intervalo para poder fazer, de repente, o jogador esquecer mais rapidamente aquela derrota. A derrota já foi esquecida, ou só quando se joga a partida seguinte é que ela é totalmente eliminada na cabeça? Não. Claro que já é passado, ninguém gostou de ser eliminado, cada jogador sabia que a gente tinha condições de seguir na competição e tentar faz condições de brigar pelo título da Libertadores, era o que todo mundo queria. Mas eu acho que o grupo do Fluminense é muito experiente, já teve outros desafios na carreira, muitos jogadores já perderam outros campeonatos. Não que isso se torne uma rotina agradável, mas acho que amistoso não é muito legal também, porque imagina alguém se machucar antes de uma competição importante. Eu acho que uma pré-temporada bem feita, igual está sendo planejada, é melhor. E você diria que o Fluminense entraria por causa desse aspecto, mesmo em igualdade de condições com qualquer outro clube de ponta no futebol brasileiro, da competição nacional? Sim, e ainda mais por ser o atual campeão. O elenco do Fluminense, todo mundo se fala bastante desse elenco. O Santos, São Paulo, Cruzeiro, Inter. Os últimos campeonatos mostraram que essas equipes vêm fortes e esse ano eu acredito que não vai ser diferente. Qual a tua expectativa, né, de trabalhar com o Abel a partir do mês que vem? É um grande treinador, a gente se escuta falar muito bem dele. Alguns atletas aqui já trabalharam com ele, passaram algumas informações. A gente espera sim uma definição que venha o treinador, que ele defina o seu estilo de jogo e possa nos ajudar ao longo da competição. Pelo fato, né, do Fluminense ter agora um vice de futebol, futuramente vai ter um gestor aqui no clube, você espera que a partir de agora o Fluminense tenha paz fora de campo e também dentro de campo? Uma coisa está ligada à outra. A gente tem um grande patrocinador, tem o presidente que está fazendo um bom trabalho, e a gente tem que deixar um pouco, claro que afeta, mas a gente tem que deixar um pouco de lado essa parte da direção e pensar dentro de campo. Como é o relacionamento entre vocês jogadores? Falou-se muita coisa sobre o pé rachado, enfim, como é o relacionamento de vocês jogadores do Fluminense, Rafael? Bom, o grupo é um grupo muito bom, um grupo muito experiente. Claro que ninguém vai ser amigo de todo mundo. A gente pode citar um exemplo de uma faculdade, de uma escola, onde tem 40 pessoas, são colegas e poucos têm um convívio de ir a alguma casa ou não. Mas a gente tem que parar com essa picuinha ou essa bobeira, porque nem toda profissão, todo mundo tem que ser amigo, mas tem que se respeitar bastante. Eu tenho certeza que aqui no Fluminense todo mundo se respeita muito. Rafael, bom dia.
O Fluminense está meio com uma espécie de clima de pré-temporada, né? Vocês estão fazendo testes, avaliações. O clube espera anunciar na próxima semana, uma semana de treino praticamente lá em Teresópolis. Você acha que esse clima, assim, para vocês jogadores, principalmente para quem não está jogando, enfim, cria um clima assim, de igualdade, né? Em busca de espaço, né? De uma vaga na equipe, fica meio igual nesse processo todo de, enfim, de treinamentos, né? De testes? Como é que fica? O treinamento é bom porque a gente, fisicamente falando, a gente ganha alguns treinamentos, né, para nos dar condições de disputar uma competição longa, porque a nossa temporada de início de ano ela é curta e já começa a competição em cima de competição, jogo 4 e domingo, há um desgaste muito grande. Então essa pausa, essa recuperação e agora essa pré-temporada, é claro que nos dá um ânimo novo, um gás a mais para a gente disputar a competição. E por questão de chance ou igualdade, eu não sei, porque a gente ainda espera a chegada da nova comissão para poder definir, ou mesmo a conversa que o Anderson está tendo, o Anderson que ele conduz da melhor maneira. Eu acho que não tem muitas mudanças daqui para frente. Rafael, eu queria que você falasse sobre como é para o jogador e para o clube, para o time, iniciar um campeonato brasileiro defendendo o título de atual campeão, se isso influencia até na postura em relação dos outros times em relação ao Fluminense, se você sente isso, se acha que isso pode acontecer, e também se você acha que os últimos resultados do Fluminense nesse início de temporada podem arranhar um pouco, talvez, um possível respeito de outros times em relação ao Fluminense. Primeiro, respeito, independente do que a gente fez esse ano ou não, eu respeito por cada jogador que aqui está. Isso tem certeza que os outros jogadores dos outros clubes têm. Com relação aos jogos ou às últimas apresentações, eu acho que não. O Fluminense ele entra sendo o atual campeão, então os outros clubes não mudam esse respeito. Eu acho que é o time a ser batido, porque o atual campeão, todo mundo quer jogar contra o atual campeão de hoje. O futebol todo mundo conhece, todo mundo muito bem, já tem outros campeonatos que já se enfrentaram os times grandes, os clássicos. Então o Campeonato Brasileiro é muito bom por causa disso. São várias rodadas, quase todas as rodadas têm clássicos por times tradicionais do Nacional. E o Fluminense entra como atual campeão e o time a ser batido. Rafael, depois de tanto tempo, né, cara, tem umas 3 perguntinhas aí. A primeira é o seguinte, você voltou ao clube depois desse tempo, você viu que o estacionamento foi reformado, o parquinho das crianças também. Eu queria saber de você como é que está o vestiário, o gramado, você acha que precisa de reformas também? Algumas melhorias foram feitas, há outras ainda precisam de uma melhora, mas nada que impeça que a gente desempenhe um bom trabalho e tenha satisfação de chegar ao clube para trabalhar. A outra é o seguinte, você falou que a saída do Muricy e também do Alcides atrapalhou um pouco o planejamento do clube. Não fica assim um certo ressentimento, porque o Muricy hoje está na Libertadores, é o único técnico brasileiro, o único time brasileiro na Libertadores comandado por Muricy. Se o Muricy estivesse aqui, será que o Fluminense estava lá também? Não, como eu falei, é pela confusão e pela sequência de fatos que nos levou a ser desclassificado. Não foi o fato em si da saída do Muricy e do Alcides. O Muricy é um excelente treinador, passou de fase, mas talvez com a gente aqui a gente não poderia ter nem classificado da primeira fase. É um treinador que eu respeito muito, mas ele teve seu momento aqui no Fluminense. E a última aqui é o seguinte, ano passado com o Goiás não teve boas lembranças no brasileiro, né? E agora para esse ano, o que você está esperando? Um clube Não diferente. repetir, né, pelo menos. Com certeza que não. É uma memória boa que eu tenho. E o Fluminense, diferente do Goiás, a gente tenha sentido, e não em metade da tabela. Obrigado. Rafael, bom dia. Você vem em uma sequência boa, acabou assumindo aí a vaga no time. Conta
tua perspectiva aí? A torcida te querendo bem aí, te elogiando. Tu acha que o participante do brasileiro continua como titular? Como é que você está vendo essa briga? Eu quero aproveitar ao máximo essa pré-temporada, porque vocês lembram, em janeiro eu não tive a pré-temporada, então essa semaninha para mim vai ser muito boa. E eu quero ajudar e quero me sentir útil aqui ao Fluminense. Rafael, a gente falou muito aqui da chegada do Abel. Imagino também que deve ser um assunto recorrente aí nos bastidores entre vocês. Eu queria saber se ele já tem algum domínio sobre vocês, se ele já liga para vocês, enfim, se ele já manda instruções, como é que se dá essa relação? Não, que eu saiba, ele não teve ainda nenhum contato com o atleta. Acompanho através de vocês e sei que algumas ligações foram feitas para o nosso treinador hoje, que é o Anderson. E aí cabe ao Anderson explicar se ele vai tomar as decisões táticas ou não, tomando informações ao Abel, ou ele vai manter a postura dele enquanto ele for o técnico interino.